senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Neide, público presente. Senhor presidente, o que nos traz aqui à tribuna, ouvi atentamente algumas falas, e com relação à questão que Vossa Excelência colocou agora, a gente percebe claramente a movimentação do PT aqui no Estado do Espírito Santo, do governo federal. Me desculpe, a ausência da presidenta, claro, que não pode estar presente, mas que vocês levem, porque a gente percebe claramente que o que tem sido dado com uma mão tem sido retirado com duas mãos aqui para o Estado do Espírito Santo. Nós sabemos que toda essa crise econômica que envolve o Estado do Espírito Santo, e principalmente a Serra, tem a mão do PT, que foi o quê? O fim do Fundap, foi a questão dos royalties, a questão agora da diferença de ICMS, foram tudo leis federais que criaram essa grande dificuldade aqui para o Estado do Espírito Santo. Sem contar com as obras de grande porte que esperamos há muitos anos as conclusões dessas obras e não ocorrem. Por exemplo, nosso aeroporto é uma vergonha. Quantas vezes nós vimos, inclusive o presidente, ex-presidente Lula, anunciar que em 2 anos estaria pronto esse aeroporto. Até hoje está lá. Uma vergonha para o Estado do Espírito Santo, o aeroporto que nós temos aqui. O contorno. Quantas vidas foram ceifadas aqui do nosso Estado por conta de uma obra que se arrasta há não sei quantos anos aqui no Estado do Espírito Santo. Por conta de quê? Dos investimentos do governo federal que não chegam. Agora, nós não podemos também, nós, vereador Aécio, deixar de falar do prefeito Sérgio Vidigal. Por quê? E a fala de Vossa Excelência com relação aos CMEs, que estão sendo aí dados às ordens de serviço. Nós sabemos muito bem que Vossa Excelência citou que foi colocada uma placa, a placa não foi, em 2 anos, retiraram a placa, não iniciou-se a obra, Essa obra, nós sabemos que a verba é do governo federal. Nós sabemos que quem licitou, foi Sérgio Vidigal. Nós sabemos que não iniciou essas obras por conta de três terrenos que estavam com a documentação irregulares aqui no município. E tiveram que regularizar essa documentação para que se iniciasse essas obras. Então nós não podemos nunca esquecer do que a Serra era e do que a Serra é hoje. E nós sabemos que a mão que modificou a história desse município foi a mão do prefeito Sérgio Vidigal. Inclusive até criando o prefeito atual, que todos nós sabemos, que saiu da administração de Sérgio Vidigal. Nós sabemos disso. Eu fui vereador, junto com o prefeito na ocasião, Sérgio Vidigal, e me lembro muito bem de Aldir, foi secretário da administração, que veio para cá alguns meses após o prefeito ter sido eleito. Me lembro bem a vergonha que nós tínhamos de dizer que morávamos no município da Serra. Me lembro disso. E me lembro muito bem, ao final de 4 anos, o orgulho que nós tínhamos de dizer que morávamos aqui no município da Serra. Isso é uma realidade que nós não podemos apagar. Isso faz parte da história do município da Serra. E isso aí, eu fico chateado muitas vezes na política, é isso. Porque às vezes as pessoas querem apagar e desmanchar o trabalho de uma pessoa, no apagar das luzes. E não é dessa forma que se faz. Tudo bem, estamos numa nova administração, torço para que a administração do Aldifa seja uma boa administração, que o município retome o crescimento dele, que consiga ultrapassar as dificuldades que vem enfrentando. Torcemos por isso. Não é porque eu fui eleito pelo PDT, não é porque sou aliado do ex-prefeito Sérgio Vidigal, que vou torcer para que dê conta. Não. Agora, nós não podemos esquecer de forma alguma que o PT sempre foi aliado de Sérgio Vidigal, sempre foi aliado do PDT, o PSB, a mesma coisa. E que no final, por questões políticas, cada um seguiu para um lado, diferente. Nós sabemos disso. Mas até então, a gente não pode ouvir críticas de pessoas que a vida toda estiveram ao lado e estiveram na administração de Sérgio Vidigal, do PDT, e que hoje estão criticando a administração. Pois não, vereador. Vou só esclarecer a Vossa Excelência que esse Estado, sempre o governo federal olhou com carinho para esse Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência sabe que nosso partido,
É culpa do partido que o aeroporto não existe hoje, não, vereador. Vossa Excelência sabe que a questão do Tribunal de Contas e o prejuízo que está para o município é muito grande. Vossa Excelência sabe também que aquela obra do contorno é obra do governo federal, né, que vem arrastando há milhões e milhões de anos. Todo mundo sabe como é que se significa hoje, obras hoje, através dos Tribunal de Contas, como é que estão muito rígidos. É bom, moralização. E também Vossa Excelência sabe que a questão do Espírito Santo, quando esse Estado mais precisou do governo federal, o governo federal abriu a mão e tirou o Estado do Espírito Santo, na época do governador Paulo Artung, a liberação dos royalties aqui para o Estado do Espírito Santo. Então, o governo federal foi ao contrário nos governos Fernando Henrique Cardoso, quando o Vitor Boaz era governador e acabou com o Estado do Espírito Santo, Lula fez diferente. Salvou o Estado do Espírito Santo. Então, Vossa Excelência sabe que o carinho que a nossa presidenta Dilma tem com o Estado do Espírito Santo e tem também com o município da Serra. É grande. Os empreendimentos hoje, né, avisado pelo governador, que vão acontecer aqui no município da Serra, dinheiro do governo federal, juntamente com o governo do Estado. Então, a gente tem uma parceria e o governo, com certeza, o governo federal olha com carinho para o Estado do Espírito Santo. Tá bom, vereador. Não concordo, mas, né, cediu a parte, então sou obrigado a ouvir. Permite uma parte, nosso vereador. Até porque nós sabemos muito bem... Pois não, Aldair. Vereador Aldair. Com relação ao que foi posto aqui pelo nobre colega Écio, eu até concordo, né, em partes com o que ele falou, mas se houve um embargo da obra por parte do Tribunal de Contas, foi justamente porque houve ingerência na hora da licitação. Justamente por isso que a obra está parada. Tanto quanto a obra também da duplicação da BR-101 também, que houve também a intervenção do Tribunal de Contas, e com certeza se o edital tivesse devidamente correto e a licitação tivesse sido, né, feita de forma clara e transparente, com certeza o Tribunal de Contas não teria intervido. Muito obrigado. Não, vereador. O que eu não concordo, vou discordar novamente, inclusive do próprio vereador Aldair também, é que se o Tribunal de Contas da União detectasse algum roubo, alguma coisa de errada, né, estaria punindo as empreiteiras. E não é isso que ocorreu. Continuam as mesmas empreiteiras continuando e dando andamento ao serviço. Então nós sabemos que muito bem, e é muito fácil, né, colocar dificuldade para paralisar uma obra. E depois, na hora que a pressão política vem muito grande, aí se recua e dá continuidade. E foi o que ocorreu. Nós sabemos muito bem qual a punição que teve o grupo que estava construindo o aeroporto de Vitória. Nenhuma. Nenhuma. Se Vossa Excelência viu na imprensa alguém ser preso, alguém está respondendo algum processo por aquela obra lá? Não tem nada. Estão continuando agora a obra. Cuidado no andamento. Contorno de Vitória, contorno lá, a mesma coisa, o contorno de Vitória. As mesmas empreiteiras continuam e vão terminar aquela obra. Agora, Vossa Excelência falar, né, de Fernando Henrique Cardoso, isso é outra questão. Eu não estou levantando a questão lá de trás. Até porque Vossa Excelência citou do governo Vitor Boaz, foi o pior governo da história do Estado do Espírito Santo. Chama-se governador Vitor Boaz. Eu, como empreiteiro, naquela ocasião, fiquei 11 meses sem receber. Vossa Excelência sabe. E aquilo foi questão de quê? Não sei dizer ao certo. Também não vou levantar aqui essa bola. Estou levantando a questão da Serra, município da Serra, que é o que mais me interessa nesse momento. A gente não querer apagar o trabalho de uma pessoa que deu 16 anos da vida dele para esse município, levantou, moralizou esse município, daí não pode ser apagada essa história de uma hora para outra. Gostaria também, senhor presidente, de levantar outra questão. Já vem falando aqui, né, e Vossa Excelência, o vereador Bruno, né, não estava presente, né, na última sessão que falei sobre esse assunto, e até gostaria que Vossa Excelência estivesse ciente, né, levantamos a questão da Dadalto, né, e do estoque atacado, com relação àquela doação que foi feita e a contrapartida que eles deveriam fazer. Descobrimos, vereador, até surpreendentemente, descobrimos que foi feita uma lei aqui na Câmara Municipal, onde tirava a obrigação deles construírem, né, a contrapartida, que era a construção daquela área cultural, que a gente entende que seria um teatro. Essa lei foi declarada inconstitucional, então voltou a estaca zero.
E na estaca zero, vereador Bruno, a lei é muito clara de doação. A lei só poderia entender que eles receberam aquela doação quando eles terminassem de construir os seus empreendimentos juntamente e concomitantemente, que quer dizer, ao mesmo tempo que eles estivessem construindo Dadalto e Estoque Atacado, ao mesmo tempo eles teriam que estar construindo também o Centro Cultural. E só seriam proprietários a partir do momento que eles terminassem não só a construção deles, como também do teatro. Então, pela lei, senhor presidente, pela lei está claramente, pedi consultoria a alguns advogados, está claramente, aqueles terrenos são da Prefeitura Municipal da Serra. Permite uma parte, agora, precisamos... Pois não, vereador. Eu conversei com Vossa Excelência na quarta-feira passada sobre esse assunto também, e todas as pessoas começam a provocar essa discussão e não vai até o final. Sempre para no meio do caminho. Eu queria fazer coro com Vossa Excelência nessa luta aí. Nós temos que reivindicar que aconteça e faça acontecer e cumprir a lei. Porque é um absurdo os empresários virem se estabelecer no nosso município e não dar contrapartida, sendo obrigado por lei. Parabenizo Vossa Excelência por puxar esse assunto. É de grande importância para o município da Serra, especialmente a região de Laranjeiras, onde é um local de uma valorização imensa hoje, com um valor muito alto no seu terreno, né? E eles não fazem a contrapartida, e não têm interesse, e se nós não nos mobilizarmos para poder ir até o final com essa decisão, mesmo que a gente precise entrar no Ministério Público, para que acione os órgãos competentes, nós não vamos ter êxito nisso. Eu queria estar junto com Vossa Excelência nessa luta, e aproveitar... Só, presidente, para registrar a presença do meu amigo Márcio, do Supletivo, Márcio Cabeludo, que é candidato para a comunidade de Laranjeiras 2 lá. Candidato a presidente, está aqui prestigiando, morada de Laranjeira, está aqui prestigiando a nossa sessão. Tá certo, obrigado, vereador. Eu só vou frisar para Vossa Excelência que só pararei, né, no final, ou senão se me tiraram minha vida, porque nós vamos levar essa história até o final, custe o que custar, porque é inadmissível uma empresa, foi importante naquele momento para o município, eu não sou contra incentivo não, de forma alguma. Eu acho que o prefeito da ocasião fez uma excelente coisa, né, trazer duas empresas de grande porte para um local onde ainda não existia um comércio consolidado, como hoje é. Então, eu não sou contra o que foi feito, eu sou contra eles não terem, né, feito a contrapartida deles. É isso que nós somos contra, porque ganharam um terreno, né, quem não gostaria de ganhar um terreno daquele? Né, e a contrapartida era muito pequena, perto do empreendimento, é uma contrapartida muito pequena, como até hoje é. Só que hoje não adianta eles executarem a contrapartida, não. Hoje eles não são proprietários daquela área. Se aquela área estiver registrada num cartório, ela foi registrada indevidamente. E, inclusive, até o cartório que registrou vai ter que responder por isso, porque a lei de doação está clara. Eles só seriam proprietários a partir do momento que eles terminassem de construir o Centro Cultural. Senhor presidente, também gostaria de fazer uma colocação, né, com relação aos uniformes escolares. Fiz esse requerimento hoje, Vossa Excelência foi lido aqui pelo secretário, né, e a gente gostaria muito de esclarecer nessa situação, porque tem muitas pessoas que têm nos ligado, né, pessoas que não têm condições, né, de adquirir o uniforme e que estão sendo forçados a comprar um uniforme para poder entrar na sala de aula. Isso é um absurdo, é inadmissível, né, se a prefeitura não tem condições de dar o uniforme, que não dê, mas que não proíba a criança de entrar na sala de aula. Isso é inadmissível. Então, eu fiz o requerimento, gostaria de ter uma resposta desse requerimento que foi feito, né, à prefeitura, esse pedido de informação, até porque isso aí é um caso inadmissível. Vossa Excelência, o vereador Bruno, sabe disso, a mãe dele foi secretária de Educação, sabe que não se pode exigir, de forma alguma, né, que esteja uniformizado para poder entrar na sala de aula. Com relação também, senhor presidente, a fala, né, que eu ouvi também aí a questão do vereador Aldair, concordo perfeitamente com ele. Eu acho que a administração
como gestores, eles têm que criar alternativas de melhorar a arrecadação. A gente sabe que existem muitas alternativas. O vereador citou algum exemplo, né, do IPTU. Nós sabemos que tem muitos outros exemplos que poderiam estar sendo seguidos, né, para poder melhorar e incentivar, né, a própria fiscalização para poder estar aumentando a arrecadação. Agora, por outro lado, nós sabemos que o servidor municipal tem que ser valorizado. Não adianta um fiscal ir para a rua insatisfeito, com um problema sem estar resolvido, como acompanhamos aqui a questão da fiscalização, né, que está aí à rua sem ter resposta. Vocês que são aliados da administração, né, eu peço ao líder do governo aqui na casa, né, o vereador Marcos Tongo, que leve essa questão para que ele ouça as pessoas, ouça as entidades, né, representativas, para ouvir e dar resposta. Não é necessário atender tudo que se pede, mas é necessário ouvir para entender o que está se passando na cabeça da população, na cabeça das entidades, dos segmentos, né, sociais, dos próprios funcionários públicos, né, igual, por exemplo, a questão do sindicato que estavam aqui presente, né, da fiscalização, foram ouvidos pelo município, até hoje não foram ouvidos. A informação que nós temos é que não foram ouvidos. Né? Hoje nós estamos acompanhando aqui, Vitória já anunciou aumento, já foi dado um ticket que não tinha, né? Já foi dado agora um aumento, anunciado um aumento. Quer dizer, isso tudo gera uma insatisfação do servidor. E o servidor nosso é a nossa prata da casa. Se o servidor estiver contrariado, insatisfeito, essa prefeitura não vai andar. Né? Aí vai ter mau atendimento nas unidades de saúde, mau atendimento nas escolas e por aí vai. Então precisa urgentemente de ser ouvido, né, que o prefeito sente com essas entidades, com esses segmentos e passa a ouvi-los para poder dar uma resposta. Mesmo que a resposta seja um não, mas que seja ouvido. Não é possível e inadmissível, né, que faça pouco caso como se não existisse, né, como se a população estivesse reivindicando uma coisa absurda e que não existisse e que não merece uma resposta. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado isso. Muito obrigado. Boa noite.